Fluminense tem acordo muito próximo de ser fechado e técnico do Botafogo declara torcida aos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, o zagueiro tricolor fala sobre a expectativa do confronto de segunda-feira contra a Internazionale de Milão e também tem jornalista estrangeiro rasgando elogios ao nosso craque colombiano John Arias. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Desde já te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Fluminense tem acordo muito bem encaminhado. Essa notícia quem traz pra gente é o jornalista Vitor Lessa, que faz a cobertura do Flusão. E de acordo com ele, Fluminense e Superbet estão muito bem alinhadas para estender o vínculo de patrocínio. Atualmente a Superbet é a patrocinadora master do Fluminense, ocupa o espaço mais nobre da camisa. As informações que saíram na época do acordo assinado era de um valor ali na casa dos 50 milhões de reais anuais. E por mais que o Vitor Lessa diga claramente na notícia que não sabe a questão dos valores e que restam apenas detalhes burocráticos, a tendência é que haja sim uma valorização nesse contrato com a marca. O CEO da empresa, o Alexandre Fonseca, CEO aí no Brasil, ele já tinha falado, sobre a possibilidade de renovar esse vínculo, falou num podcast que estava muito bem encaminhado. Depois o nosso repórter Wilson Forte encontrou com ele num evento do Campeonato Carioca, perguntou sobre o assunto, ele deu uma despistada, parecia que as negociações tinham dado uma travada. Agora o Vitor Lessa traz essa nova informação de que está tudo muito bem encaminhado. Faltam apenas detalhes burocráticos, mas a tendência é que a Superbet permaneça como patrocinadora master do Fluminense. O Fluminense dá muita visibilidade para a empresa, e vale lembrar, ela também é parceira do São Paulo, também é patrocinadora master do São Paulo, então não é exclusiva do Fluminense em território nacional, mas é exclusiva no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, entre os clubes grandes, Ela também patrocina o América, tem parceria com o América, que depois fez até uma parceria com o Fluminense também, que está hoje na Série A2 do Campeonato Carioca. Vitor Lessa, portanto, traz pra gente que esse contrato deve ser sim prorrogado, a gente deve ter novas informações, um anúncio oficial nas próximas semanas, mas Superbet e Fluminense, esse casamento vai permanecer pelas próximas temporadas. E foi divulgada uma nova pesquisa de torcida no futebol brasileiro. Essa pesquisa agora foi encomendada pela Atlas Intel e ela consultou 2.069 pessoas pela internet entre os dias 20 e 25 de junho. Segundo esse estudo, o Fluminense tem a menor torcida do G12, 12ª torcida, com 2,6% da população brasileira. Flamengo é o líder com 20,6%, é seguido por Corinthians com 14,5% e São Paulo com 10,1%. Mais uma pesquisa, cada vez mais que saem pesquisas, menor fica a torcida do Fluminense, É curioso que a gente trouxe aqui, no vídeo de ontem, a informação de que novamente o jogo do Fluminense bateu recorde de audiência na TV Globo, é recorde atrás de recorde, é sempre bons números de venda de camisa, são sempre bons números de público no estádio, mas a torcida do Fluminense nas pesquisas só diminui, Aparentemente só morre tricolor, não nasce nenhum. É uma coisa assim bizarra, Você, tricolor, tome cuidado ao sair de casa, Porque as pesquisas estão matando tricolores. Não é possível, toda hora a torcida do Fluminense diminui. Agora a do Botafogo tá com 1,2% a mais do que o Fluminense, maior do que a do Fluminense. Assim, quem já saiu de casa alguma vez e conhece o mínimo de futebol sabe que esse número não faz o menor sentido, O Botafogo ter mais de 1% a mais de torcida do Fluminense não faz o menor sentido. E só para pegar o básico aqui dessa pesquisa, Mas enfim, tá aí a metodologia. Eu também acho muito estranho o Palmeiras não aparecer nesse top 3 de maiores torcidas do futebol brasileiro, mas essa é a pesquisa da Atlas Intel, consultando 2.000 pessoas pela internet ao longo de 5 dias. Acho também uma amostragem muito pequena e muito específica, Mas tá aí, fica a informação. Torcida do Fluminense, de acordo com a pesquisa da Atlas Intel, tem 2,6% da população brasileira e é a 12ª maior do país. Você acredita nisso? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Logo mais vai ter o confronto entre brasileiros pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Botafogo se enfrentam. A gente já sabe que um brasileiro será eliminado.
O Renato Paiva, naturalmente, quer que esse brasileiro eliminado não seja o Botafogo, seja o Palmeiras, mas ele também falou sobre a expectativa de ver tanto o Flamengo quanto o Fluminense, os outros brasileiros, avançando na Copa do Mundo de Clubes. A gente vai falar disso um pouquinho, só antes deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Flávio Amorim, de Serra, no Espírito Santo, pro Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão, pro Robson, de João Dourado, na Bahia, pro Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais, e também pro João, de Eunápolis, na Bahia. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar então dessa declaração do Renato Paiva, que para além de declarar a torcida tanto ao Fluminense quanto ao Flamengo nessas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, rasgou elogios ao futebol brasileiro e exaltou o nosso futebol nacional. Se liga aí no que o treinador português do Botafogo falou. Que o Flamengo passe com o Bayern, que o Fluminense passe com o Inter, essa é a parte que eu desejo, mas honestamente, porque acho que o futebol brasileiro precisa de mais autoestima. E mais autoestima, eu vou falar como estrangeiro, orgulhosamente a trabalhar no país do futebol. Eu sinceramente acho que o Brasil, não é toda a gente, mas trata muito mal o futebolista brasileiro, o treinador que trabalha no Brasil, seja brasileiro ou não, o presidente, o diretor, e eu acho que se valoriza muito pouco. Está-se sempre a falar do que está mal, e há muita coisa mal de facto, mas há em todo o lado. Tá aí então a declaração do Renato Paiva, né? Diz que no futebol brasileiro a gente não valoriza os nossos jogadores, os nossos treinadores, e a gente foca muito em falar no que tá ruim e não foca no que tá positivo. E assim, acho que ficou bem claro nessa Copa do Mundo de Clubes, que, claro, com todo o contexto, a gente também aqui, entre nós, a gente não precisa ficar fingindo muita coisa, a gente sabe que existe um contexto que é negativo para os europeus, é final de temporada para eles, isso desgasta. Assim como desgastava a gente no modelo antigo quando era no final do ano, né? Só que a questão é que, assim, é duelo de narrativas, né? Quando é para favorecer o europeu, aí a gente vai lembrar do calor, vai lembrar do desgaste dos jogos, vai lembrar das férias que os caras não estão jogando, beleza. Quando é com a gente, não, o europeu é muito superior, não tem como competir, etc e tal. A gente sabe que o dinheiro tá lá. Os principais jogadores do Brasil, isso é um ciclo natural, a gente vê muito isso acontecendo no Fluminense, tá? Pega Nino, por exemplo. Nino era um zagueiro do Fluminense, capitão da Libertadores, tudo mais, destaque absoluto. O que aconteceu? Ganhou a Libertadores, o sonho do cara era jogar fora do país, ele foi pro Zenit. A gente pode debater aqui se ele escolheu bem ir pro Zenit ou não. Mas ele saiu do Fluminense para jogar no exterior, por quê? Porque lá se paga melhor. Em linhas gerais é isso, vamos falar qualidade de vida, isso e aquilo. Beleza, isso pesa, com certeza, pesa muito. Mas o principal motivo é a diferença salarial, a diferença de valores que o futebol do exterior, né, europeu, hoje a Rússia, não, o Zenit é da Rússia, né, não joga mais os torneios da UEFA, mas é por uma questão geopolítica, mas sempre jogou por lá. Mas é uma questão financeira, tá? E a gente sabe que o dinheiro hoje tá lá, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, cara, o futebol brasileiro consegue sim fazer frente, talvez contra os super times fique bem difícil, embora o Botafogo tenha vencido o PSG, com certeza vai ficar difícil. Mas não é essa coisa de é impossível jogar, vai ser atropelado, entrar para perder de pouco. Não é assim, isso já ficou muito claro na Copa do Mundo de Clubes. Então eu concordo com o Renato Paiva quando ele fala que falta um pouquinho dessa autoestima para os brasileiros, e falta mesmo. O brasileiro tem uma tendência geral, e assim, eu falo por mim, eu fui criado dessa maneira, também cresci pensando dessa maneira, de olhar sempre para as coisas do exterior e acharem que eram melhores que a do Brasil, somente por serem do exterior. E depois, com o tempo, você vai vivendo, vai vendo que não é bem assim. Vai ter coisa lá fora que vai ser melhor, vai ter coisa no Brasil que vai ser melhor, e isso faz parte da vida, né? A gente não precisa também acabar com tudo que é nosso, e também não precisa exaltar tudo que é dos caras. A gente tem que saber ter um equilíbrio e um senso crítico para avaliar. No futebol não é diferente. Tem um detalhe, assim, muito detalhe do que ele fala que me chama a atenção, né? Ele fala da questão dele ser um estrangeiro que orgulhosamente trabalha no país do futebol. O mundo inteiro conhece o Brasil como o país do futebol.
menos o brasileiro. O brasileiro não enxerga dessa maneira, enxerga sempre o nosso futebol como precisando aprender com os outros, tudo, né? Uma coisa é você pegar como eu disse, uma coisa ou outra que dá certo em implementar, maravilha. Todo mundo aqui está sempre tentando se atualizar para ser o melhor possível em todas as suas áreas. Perfeito. Agora, achar que a gente tem que copiar tudo que é europeu, tudo que é do estrangeiro e botar num modelo aqui, cópia mesmo, né? Tentar imitar e botar no Brasil, que é um país completamente diferente, com contextos, com geografia, com cultura completamente diferentes. Gente, a gente vai ter somente uma caricatura do que se faz lá fora. É isso que acontece. O que aconteceu por muito tempo com o futebol brasileiro, com a seleção brasileira, é a gente ver uma caricatura do que se faz na Europa. A Europa tem uma coisa, tem um modelo deles, a gente tenta imitar, e aí não fica um desenho realista igual, fica uma caricatura. Fica uma caricatura. É isso que acontece hoje com a seleção brasileira e que por muito tempo aconteceu com os times do futebol nacional também. Então estou 100% fechado, 100% não, estou muito fechado com o Renato Paiva, mas pra mim não tem essa de torcer do Flamengo passar do Bahia, não. Tudo tem limite também, tudo tem limite. Bahia amasse o Flamengo, tá? E desculpa, eu torço pro Palmeiras passar do Botafogo sim, porque o Botafogo é meu rival, o Palmeiras é rival nacional, mas o Botafogo é rival direto. Então, que o Palmeiras passe, que o Bayern passe e que o Fluminense passe da Inter de Milão. Essa é a minha torcida, só discordo disso com o Renato Paiva. E falando do confronto contra a Inter de Milão, o zagueiro Juan Freitas deu uma entrevista ao GE e falou da expectativa desse jogo tão importante para o Fluminense. Nós passamos em segundo no grupo F, pegamos a Inter, que com a vitória sobre o River Plate passou em primeiro no grupo E. Ele falou o seguinte, abro aspas para a declaração do nosso zagueiro argentino. Vai ser um time muito complicado, não só os atacantes, mas toda a equipe. A verdade é que eles são um time muito grande, já vimos isso. A Itália tem uma liga muito forte. Esperamos que seja um belo espetáculo e hoje em dia, na Copa do Mundo, vocês já viram que isso é para todos. Então esperamos que tudo corra da melhor forma possível e que possamos dar uma alegria ao nosso povo. Tá aí a declaração do Freitas, que assim, não mentiu, tá corretíssimo. A Inter vai ser um jogo muito complicado. A Inter tem uma equipe forte, é um time muito grande na Itália e no futebol mundial, e isso tá tudo certinho o que ele falou. A única questão é que, assim, eu acho que naturalmente o jogador, né, até pela maneira que ele vai declarar, ele sempre vai valorizar bastante o adversário, porque para não soar como menosprezo, falta de humildade. O que eu tô falando aqui não é menosprezo nem falta de humildade, são fatos que estão acontecendo. Hoje a Inter de Milão tá desfalcada, tá? A gente comentou isso aqui ao longo da semana, tem 4 jogadores que já voltaram para a Itália, porque não vão ter condições de jogar no torneio. O Marcos Thuram, atacante deles, também é dúvida por conta de uma lesão. Então assim, eles estão com alguns problemas físicos, além de uma questão anímica pela pancada que receberam na final da Champions League contra o PSG, o que não impediu eles passarem de fase, fique claro, tá? Mas empatou com o Monterrey, tá trocando de treinador, né? O Simone Inzaghi foi pro Al Hilal, chegou agora o Kivu, que foi zagueiro lá, agora é treinador da Inter. Então assim, é uma mudança toda de trabalho, de cenário. Isso quer dizer que o Fluminense vai ganhar? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que a gente tem uma possibilidade, claro, tá? O time da Inter não vive a sua melhor fase. Não é a Inter que chegou na final da Champions. É uma outra Inter que vem depois de ter tomado aquela pancada na final da Champions. Então assim, vai ser um jogo muito difícil pro Fluminense. Vai ser muito difícil, você não tem a dúvida disso. Eu vou ficar realmente surpreso se a gente chegar aqui na terça-feira e falar, caramba, o Fluminense meteu 3-0 na Inter como se estivesse jogando contra o Madureira. Aí eu vou ficar. Isso vai me surpreender. Assim como vai me surpreender se a Inter passar o carro no Fluminense e ganhar com tranquilidade. Eu acho que vai ser um jogo duro pros dois lados, mas existe sim uma chance do Fluminense passar de fase, uma chance real, tá? O sonho tá vivo e o adversário, ele não é fácil, mas ele é acessível. Acessível, que eu quero dizer, é possível. É possível o Fluminense passar assim de fase, vencer a Inter de Milão nessa segunda-feira, lá em Charlotte, inclusive daqui a pouquinho, né? Terminando de gravar esse vídeo, já vou começar minha viagem para Charlotte. Primeiro vou sair daqui de Miami, vou para Jacksonville, vou dormir lá essa noite e aí chego no domingo em Charlotte para acompanhar o jogo do Flusão, se Deus quiser, essa classificação tricolor para as quartas de final da competição. E ele com certeza é o grande destaque do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Aliás, ele vem sendo o grande destaque do Fluminense desde 2022. Eu bato nessa tecla. Desde 2022 o John Arias é um melhor ou um dos melhores jogadores do Fluminense. Digo um dos melhores porque 2022, 2023 o Cano também estava jogando muita bola. Mas 24, 25, o Arias é sempre o melhor jogador do Fluminense. Na Copa do Mundo de Clubes não está sendo diferente. Ele renovou o contrato com o Flu no começo do ano, afastou um pouquinho a especulação sobre negociação com o futebol europeu e agora ele está atraindo novamente, né, todos os elogios
do mundo todo com o seu desempenho na Copa do Mundo de Clubes. Agora foi a vez do Juan Lopezino, do jornal AS da Espanha, rasgar elogios ao craque colombiano do Flusão. E ele falou o seguinte: John Arias se consolidou na fase de grupos do Mundial como um dos jogadores mais brilhantes tecnicamente da atualidade. Sempre foi a peça-chave do ataque do Fluminense, aquele a quem todos recorrem para pegar a bola. Todos confiam na sua magia para criar. Arias tem 2 sonhos: disputar uma Copa do Mundo com a Colômbia e jogar por um clube europeu. Ofertas não lhe faltam. Uma idade avançada, mas que exemplifica a falta de oportunidades para quem nasceu em um lugar esquecido, com problemas históricos que vão da violência da guerrilha à corrupção local. Lá em Campos Lamacentos, ele se apaixonou pelo futebol e somente sua determinação e perseverança o levaram à elite mundial. Tá aí então a maneira que o Juan Lopezino, do jornal AS da Espanha, analisa a situação do John Arias, e algumas coisas aqui, tá? Primeiro de tudo, esse último parágrafo que ele fala lá da origem do John Arias, nasceu num lugar esquecido, com problemas históricos, etc e tal, e achei isso bem desnecessário, né? Primeiro de tudo que, assim, jogadores colombianos, assim como o John Arias, conseguem se destacar. Isso quer dizer que é fácil? Com certeza não, tá? E esse contexto geográfico e político da Colômbia, sim, afeta. Mas, não sei, eu não gostei muito da maneira que isso foi colocado nesse texto, não. Mas, de qualquer forma, o John Arias, eu acho que a grande questão do John Arias que atrapalha ele a jogar na Europa hoje, e que pra gente tricolor é maravilhoso, porque ele fica aqui, é que ele teve um destaque mais tardio na carreira. Se você parar pra pensar, quando o John Arias chega no Fluminense, ele já tinha 23 para 24 anos, e assim, ele teve um destaque lá na Colômbia, mas não era sombra do que o John Arias joga aqui no Brasil, com a camisa do Fluminense, não era sombra. Ele era um jogador que já se destacava lá, era um dos principais jogadores do Santa Fé e tudo mais, mas não era sombra do que ele se tornou aqui no Fluminense. Então a grande ascensão que ele teve foi aqui com a camisa do Fluminense. Então é uma ascensão tardia na carreira, e isso afeta o futebol europeu comprar jogador, a gente sabe disso. Vão falar, não, mas teve uma proposta do West Ham pelo Fabrício Bruno. Cara, são exceções, mas em geral o futebol estrangeiro vem aqui no Brasil contratar jogadores o mais jovem possível. A gente vê o Estevão saindo antes dos 18, né? Já tá vendido. Endrick é a mesma coisa. Aconteceu com o Vinícius Júnior. No Fluminense, vários jogadores também, né? Jogam 2, 3 jogos no profissional e são logo vendidos. A gente sabe que é uma tendência do futebol estrangeiro. O John Arias hoje já tem 27 anos, vai fazer 28 agora em setembro. Então, assim, já é uma idade mais avançada pro futebol europeu. Claro que jogando essa bola que ele tá jogando na Copa do Mundo de Clubes, naturalmente pode atrair esse interesse, mas financeiramente, as ofertas que os europeus vão fazer por ele, naturalmente vão ser mais baixas do que o Fluminense quer receber. E aí isso pode acabar atravancando um pouquinho essa negociação do John Arias, é o que eu espero que aconteça, que eu quero que o John Arias fique para sempre aqui no Fluminense, ainda mais agora que tá contrato renovado, tá feliz da vida, tem que ficar por aqui. Aí ele também falou dessa questão, né, dos sonhos de jogar por um clube europeu. Eu acho que isso aí é muito europeu puxando a sardinha pra si mesmo. O John Arias tem interesse em jogar na Europa? Tem, todo mundo sabe disso. Mas falar isso aqui no meio do texto tá exaltando o John Arias, eu acho que é muito querer puxar a sardinha pra si, né? E ano que vem tem Copa do Mundo com a Colômbia deve se classificar e o John Arias é titular dessa seleção. Fora isso, os elogios a ele, tecnicamente falando, perfeitos, tá? É peça-chave do ataque do Fluminense, sim, desde 2022, repito. Desde 2022 o John Arias é peça-chave do ataque do Fluminense. É o cara que todo mundo recorre mesmo para criar jogadas. O Fluminense é muito dependente do John Arias, a gente vê isso aí claramente. Quando o John Arias não tá em campo, o Fluminense é um deserto completo de ideias. Quando ele tá, é outro time com capacidade criativa e que a gente olha para qualquer equipe do mundo com a confiança de que a gente pode fazer jogo duro e a gente pode vencer a partida. Eu sou muito fã do futebol do John Arias, o nosso craque colombiano. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. O que você achou do jornalista espanhol rasgando elogios ao John Arias? É Superbet, muito próximo de renovar o seu contrato com o Flusão. Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.